Nós temos dois temas. Hoje até a gente deixou, porque a gente supõe que tem um deles que vai absorver mais tempo, né? Mas o primeiro assunto aqui a ser tratado é sobre a pesquisa sobre o mercado de trabalho, especialmente para a gente entender um pouquinho das questões da informalidade, né? Dessa incongruência que existe, porque nós temos um contingente enorme de desempregados, nós temos gente que estão na informalidade, né? Mas muitas das vagas que estão sendo ofertadas pelas empresas não conseguem ser preenchidas. Uma parte delas, a menor parte, é por questões de qualificação, que falta qualificação às pessoas, mas uma outra grande parte, talvez a maior parte dela, as pessoas parece que não querem se formalizar. Então, existe uma coisa que, para quem está vivendo o dia a dia, às vezes consegue entender um pouquinho por que isso está acontecendo, né? Mas a gente tinha decidido no ano passado fazer essa pesquisa para que a gente pudesse ter dados consistentes, né? E pudesse até propor algumas medidas para mudar esse quadro, né? Então, nós conseguimos viabilizar recursos através do SEBRAE, né, para financiar a pesquisa, e foi contratado o IEL. O IEL vai fazer pesquisa, tem uma expertise já bastante longa sobre pesquisas, vai fazer pesquisa, foi desenvolvida uma metodologia e os escopo dessa pesquisa. Num primeiro momento, nós vamos fazer uma pesquisa sobre a área da construção, né? E a construção hoje está vivendo um drama muito grande. O ano passado se vendeu os imóveis e precisa ser começada as obras agora. Há uma oferta grande de mão de obra, de vagas, né? Na construção civil, em torno de 5.000 vagas aqui na região metropolitana, e não consegue preencher essas vagas. Então, eu gostaria de passar a palavra aí para Sandra, que é quem está coordenando essa pesquisa pelo IEL, né, para que ela pudesse mostrar para os nossos conselheiros o escopo dessa pesquisa. Sandra, à vontade. Obrigada, Marley. Boa tarde a todos. Como o Marley disse, o IEL está coordenando essa pesquisa. Eu gerencio a área de desenvolvimento empresarial do IEL, onde está aqui estruturado o observatório. Então, até aproveito, tá, Marley, com a sua permissão, para convidar todos a acessarem o observatório. É muito simples, é www.observatoriofieg.com.br. Foi um trabalho que a gente tem um ano que nós estamos estruturando aí para oferecer realmente dados e informações para o nosso estado. Então, tem informações bastante relevantes. Tá? Acessem, registrem, só tem que criar uma senhazinha, coisa rápida, vocês vão ter acesso a informações, dados gerais aí do estado de Goiás. Tá? Então, para nós foi bem bacana quando o Marley nos convidou para falar sobre esse assunto. E a partir da nossa primeira conversa, que já tem um tempo, né, Marley, nós juntos fomos estruturando uma metodologia dentro do entendimento que nós tínhamos de que seria mais factível de encontrarmos informações e dados para a gente discutir um pouco mais esse assunto. E aí, é claro, quando se fala de informalidade, nós discutimos muito isso é muito amplo. A informalidade, ela está em todos os lugares, ela está em todas as áreas, e nós não teríamos condições de, num primeiro momento, abranger todos esses pontos. Então, nós definimos, como o Marley já disse, por fazer um piloto para a construção, para que a partir desse piloto a gente vá expandindo. Então, de lá para cá, a gente já conversou com outros empresários, nós já conversamos, inclusive com a fiscalização do trabalho, né, lá do pessoal da Superintendência do Trabalho, para entender um pouco também o lado deles. E a gente sabe que, para a gente chegar a um denominador comum, aí, ou pelo menos ter alguma informação, a gente precisaria fazer alguns levantamentos. Então, o nosso projeto, vamos ver se vai passar, vai. Então, a gente tem um problema, Marley já citou, uma taxa de desemprego alta, né? Grande parte das indústrias, a gente está aqui dentro da federação, a CNI, nós também estamos sempre ouvindo
né, da dificuldade das empresas em contratar, né, e aí falta trabalho. Então, como você tem desemprego, as empresas estão com dificuldade para contratar. Então, como é que pode haver escassez de mão de obra se tem desemprego? Né? Eu sempre quero reforçar, Marley, da pesquisa que nós fizemos, né, lá em 2011. Lá em 2011 a gente tinha esse problema, nós fizemos um levantamento, é claro, nós tínhamos uma outra situação de economia, era diferente, era uma outra situação, mas a gente sabe que o problema vem persistindo. E a preocupação do Marley é que daqui a 10 anos a gente esteja aqui de novo. Ele não quer estar aqui de novo discutindo isso, né, Marley? De novo, daqui a um tempo, discutindo os mesmos problemas. Então, se precisa fazer alguma coisa, né? Então, aí as hipóteses, baixa qualificação, falta de interesse do trabalhador, mas a gente precisa realmente testar isso. Escolhemos a construção, né? Por isso que o Marley já contou, mais de 50 novos empreendimentos a serem lançados agora, mais de 5 mil postos de trabalho abertos, a serem abertos, e a mão de obra, né? Nós sabemos, ela é insuficiente, ela não está qualificada, não tem interesse em se qualificar, migrou para a informalidade ou outras situações. Então, essas foram as hipóteses que nós já levantamos, ouvindo e conversando. Então, nós queremos testar isso tudo e entender um pouco mais desse mercado. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Como é que a gente vai fazer isso? E por que nós vamos fazer isso? A ideia aqui é que a gente tenha informações que possam subsidiar inicialmente o setor da construção, né? Governo estadual, os governos municipais, na defesa da necessidade aí de mudanças na legislação trabalhista, em planejamento de políticas públicas, né, para que a gente possa atrair mais mão de obra, qualificar essa mão de obra que já existe, para que a gente tenha aí uma atuação mais sustentável, né, e um atendimento a essas demandas do Estado de forma mais sustentável, que a gente não fique só, tem um problema, vai lá, age em cima daquele problema, para resolver aquele problema momentâneo, e depois a gente volta num determinado tempo a passar por aquilo de novo. Então, essa é a ideia, né, de mudança do cenário. Então, o que a gente quer levantar? O que nós vamos levantar? As dificuldades enfrentadas pelas empresas, elas estão nos contando que têm dificuldade, então nós queremos saber quais são essas dificuldades de contratação, de retenção de pessoas, de cumprimento de legislação. Vamos ouvir, porque nós entendemos que nós não teríamos um trabalho consistente se nós não ouvíssemos todas as pontas. Então, nós precisamos ouvir as empresas, nós precisamos ouvir os trabalhadores. Tá? Nós vamos levantar o perfil desses profissionais que são requeridos, né, para as empresas de construção nessas cidades onde a gente vai levantar o estudo. Vamos conhecer um pouquinho desse perfil do trabalhador, gênero, idade, escolaridade, origem, né, para a gente saber se nós estamos trabalhando com pessoas só locais, se nós estamos trazendo, se Goiás, a gente sabe que Goiás está absorvendo trabalhadores de outras regiões, isso nós já sabemos, mas a gente quer saber em que proporção isso está acontecendo, né, o nível de capacitação e dentre outras informações. E também queremos saber, e aí quando a gente está falando de construção, tem-se muito, né, disse muito que a profissão não é valorizada. Então, a gente quer entender do próprio trabalhador como ele sente a valorização da profissão, como ele concilia trabalho e qualidade de vida, o bem-estar físico dele, emocional e financeiro, como ele iniciou nessa profissão, o que o motivou. Nós queremos saber se é ocasional por falta de emprego ou se realmente tem aí uma vocação, né, nesse trabalho. E a opinião dele sobre os motivos que causam escassez de mão de obra no setor. Ouvi-los também em relação ao tema, né? Ainda o nível de satisfação dele quanto a oportunidades profissionais, e conhecer também o perfil dos que trabalham na informalidade, os que estão na informalidade, por que estão e o que os mantém na informalidade, né? Quem são potenciais trabalhadores do setor da construção, quem é que está disposto a passar por um processo de capacitação para preencher aquelas vagas que serão abertas, nós já sabemos que serão abertas, né? O modelo desejado, então a gente está falando aqui de novas gerações, a gente discutiu muito sobre modelos de trabalhos mais flexíveis, com legislação também mais flexível, né? Porque não adianta eu ter o trabalhador de um lado querendo flexibilidade, a empresa disposta a flexibilizar, mas eu tenho uma legislação que não flexibiliza. Como é que a gente vai conseguir, entendendo o desejo dessas novas gerações, conseguir conciliar tudo isso, né? Também trabalhar a oferta de emprego nesse setor, como é que isso cresceu, como é que isso avançou ao longo dos anos, né? E como é que nós vamos levantar isso?
Nós vamos inicialmente fazer um trabalho em fontes secundárias, nós vamos analisar a série histórica, a evolução do emprego no Estado relacionado a isso, como é que isso tem movimentado no Estado. E aí, Márcio, o que eu te dizia é que nós vamos também, além de levantar essa questão da evolução da oferta de emprego, nós vamos também levantar qual é a evolução, por exemplo, da formalização, da criação de empresas desses segmentos. Porque aí a gente sabe se há realmente, porque nós estamos focando muito na informalidade, mas a gente vai trazer também quantas micro e pequenas empresas surgiram ao longo dos anos nesses segmentos, né? E faremos também pesquisas em fontes primárias. Aqui nós vamos a campo para ouvir, né? Ouvir empresas e ouvir trabalhadores. Faremos pesquisa qualitativa e faremos pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, nós vamos fazer 2 grupos focais, tá? Nós vamos entrevistar representantes dos diversos elos da cadeia da construção, e aí a gente quer trabalhar, passar por todos os elos, porque a gente sabe que tem dificuldades diferentes em alguns pontos, né? E queremos também conversar com empresários com atuação ativa em seu segmento para identificar um pouco dessas dificuldades, né? Então, aí, perfil dos profissionais requeridos e aqueles para que a gente atenda aqueles objetivos que eu falei anteriormente, né? E aqui nos grupos 3 e 4, que serão mais 2 grupos, nós vamos falar com os trabalhadores da construção. Aqui a gente vai considerar a heterogeneidade, nós queremos ouvir um pouco mulheres, nós queremos ouvir pessoas com idades diferentes, nós queremos ouvir pessoas com escolaridade diferente, com funções diferentes, para que a gente tenha realmente uma amplitude no resultado aí do levantamento das informações. Né? Aí, de novo, a percepção em relação à valorização, motivos que, na visão deles, causa escassez, né, dessa mão de obra, né, porque o vizinho dele, que às vezes está desempregado, não vem para a construção sabendo que há vagas na construção. A gente quer ouvir um pouco, tá? Isso na pesquisa qualitativa. Na pesquisa quantitativa, a nossa ideia, né, que nós vamos colocar em prática, nós separamos o nosso público-alvo em grupos. No grupo 1, nós vamos ouvir trabalhadores da construção civil, pessoas que já estão empregadas na construção. E vamos abordar aqueles mesmos pontos, percepção, como eles se identificam, como eles se sentem, tá? Empregados. Nesses empregados, nós vamos falar também, nós sabemos, por exemplo, essa abordagem vai acontecer dentro das obras, então, são trabalhadores ativos, nós sabemos que dentro dessas obras a gente tem também empresas terceirizadas que estão prestando serviço, nós vamos conversar com eles também, né? Porque a gente sabe que muitos deles eram trabalhadores e que montaram a sua empresa e hoje estão prestando serviço para as grandes construtoras. Nós vamos falar também com trabalhadores da construção que estão desempregados, nós sabemos que ainda assim, mesmo tendo vaga, tem gente que tem conhecimento que é egresso da construção e que está desempregado, nós queremos entender por que essa coisa não está fechando, né? Trabalhadores da construção civil, os informais, aí a gente toca no ponto principal da nossa pesquisa, que é saber por que ele prefere ficar na informalidade, né? O que o levou à informalidade e o que o mantém lá, a gente vai levantar essas informações. E nós queremos também conversar com pessoas desempregadas com interesse em ingressar. Então, lá atrás, a gente falou, gente com interesse, pessoas com interesse em se qualificar para ser um profissional aí da construção, né? Então, na pesquisa quantitativa, nós faremos grupos focais com empresas e com trabalhadores. Aqui na pesquisa quantitativa, nós separamos em 4 grupos, vamos falar com os trabalhadores da construção, os empregados, os desempregados, os informais e os desempregados que nunca foram na construção, mas que para levantar o interesse deles para virem, né, para esse setor que gera muito emprego e que tem vaga, inclusive, né? Então, esse é o ponto assim, principal que a gente quer tratar. E aí, o que a gente vai trazer com isso? Nós queremos construir e trazer alguns indicadores, né, para que a gente consiga ver essas informações de forma mais detalhada, com relatórios bastante estruturados e profundos, com análises bem consistentes, para que a gente consiga ter isso em mãos, né, Marli, e consiga, assim, a partir desse olhar, pensar, olha, essas são as ações que nós precisamos construir a partir de agora para que a gente mude esse cenário no futuro.
o resultado de tudo isso, nós vamos, a partir desse piloto, nós vamos entender que nós vamos ampliar, né, um pouco mais para os outros segmentos, e aí com um foquinho um pouco mais forte na informalidade. Né? Então, no resumo, eu falei de forma rápida, porque eu sei que vocês têm outros assuntos, e tem também uma outra apresentação, mas no resumo é isso, nós vamos ouvir os interessados, vamos entender um pouco disso tudo, consolidar isso, para que a gente tenha aí no final, como o Marley disse, a gente ouve muito falar, mas a gente precisa ter alguma coisa mais embasada e mais científica na mão, que dê realmente credibilidade, nos dê subsídios para buscar melhorias aí para esse setor. Tá? É isso, um resumo bastante rápido, e eu fico aqui, é claro, à disposição para algum questionamento e para contribuições, né, Marley? A gente entende que as contribuições são muito bem-vindas. Então, obrigado, Sandra. E a gente quer abrir a palavra para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida ou fazer alguma sugestão, né, para essa pesquisa que vai ser iniciada agora, tá? Por favor, alguém tem interesse em fazer alguma colocação? Eu gostei da apresentação, Eduardo, aqui. Posso falar? Opa, deixa eu botar a imagem. Claro, mestre. Fala. Opa. Não, é uma coisa assim, secundária nessa pesquisa que talvez fosse interessante. A gente ouve falar muito hoje a presença cada vez maior da mulher no mercado de trabalho da construção civil. Talvez aproveitar esse momento e verificar de fato como é que está esse crescimento da presença dela. Porque ela deve ter uma opinião bem diferente do homem aí na pesquisa. Então, se a gente separar por gênero, só masculino e feminino, mas não mais outros, e a gente pode ter aí uma outra pista a respeito dessa questão. É isso. Nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer esse levantamento tanto em fonte secundária, porque como a gente tem informações de RAIS, de CAGED, nós vamos levantar como é que está essa evolução do trabalho feminino na construção, e nós vamos ter, sim, uma cota dentro da nossa pesquisa, onde nós vamos entrevistar mulheres, né, tanto no grupo focal quanto na pesquisa quantitativa, para que a gente tenha informações específicas sobre elas, tá? Porque a gente entende que o papel delas é muito importante, e nós precisamos entender como elas estão se vendo aí, né, nesse... Boa tarde, Jackson. Ótimo. Exatamente Boa essa tarde, ideia. Obrigado. presidente. Tudo bem? Tá. Já só um instantinho, que parece que o Eduardo quer não, concluir. fica à vontade, fica à vontade. Não, era só dizer que a linha de raciocínio é exatamente o que eu pensava. Gostei. Obrigado. Eu gostaria de perguntar para a Sandra se seria viável, por exemplo, calcular qual é a longevidade do trabalhador. Porque ela conversando, eu lembrei de um fato. Eu tenho um tio que trabalhou naquela antiga cervejaria Cebrasa, ali de Anápolis para Brasília, durante mais de 20 anos e ali aposentou. Como está isso hoje? Qual a longevidade do empregado dentro de uma empresa? Porque muitas vezes o mercado de trabalho está complicado porque a longevidade está pequena, porque talvez o empregado ele não vê perspectiva de ascensão, né, de subir dentro da empresa, de crescer. E é o que você ouve todo dia nas redes sociais, ou seja, você vai trabalhar, vai crescer, e a pessoa está muito focada nisso. Então, talvez avaliar a longevidade fosse importante para esse processo, né? E eu não percebi se ela falou que vai avaliar a longevidade do trabalhador. Como que é seu nome? Não consegui ver. Jackson, né? Doutor Jackson, sim, nós vamos, tanto na pesquisa quantitativa, como quando estivermos falando com ele, nós vamos levantar quanto tempo ele está na construção e, inclusive, nós vamos avaliar se ele evoluiu, se ele mudou de profissão, de função, como ele começou. Então, muitos vão contar, então eu me lembro da pesquisa que nós fizemos já no passado, eles contando, eu comecei como servente, depois eu passei para tal, né? Então, a gente vai conseguir avaliar isso, e a gente quer também, nós estamos procurando aqui, via as fontes secundárias, como é que a gente consegue puxar também essa informação para que a gente tenha aí uma visão até mais ampliada e talvez até olhando para o Brasil. Tá? Mas na pesquisa quantitativa nós vamos levantar essa questão sim. Tá? Eu não entrei muito no detalhe,
mas a gente quer conversar com ele e entender exatamente há quanto tempo ele está, como ele evoluiu, como ele começou, né, de lá para cá, como foi esse processo, como ele tem se sentido, como ele vê, né, esse movimento, como era quando ele começou, como é hoje. A gente quer realmente extrair essas informações que nós entendemos que são muito relevantes. Perfeito. Muito obrigado, Sandra. O que também é relevante, porque o mercado de trabalho mudou muito por causa da tecnologia, né? E também a cabeça das pessoas mudaram, né? Nós não podemos de tratar o jovem de hoje como o jovem de 30, 40 anos atrás, né? A cabeça dele é totalmente diferente. Então, o que nos parece também é que ele não quer a mesma forma de trabalho que os seus pais fizeram no passado, né? Talvez até essa questão da longevidade é uma que o jovem hoje é muito mais inquieto, mais ansioso, né? Então ele tem mais dificuldade disso. Mas o que ocorre também no caso do Brasil, porque nós temos uma legislação trabalhista que é muito engessada, né? O mercado mudou, a cabeça das pessoas mudaram, mas a legislação ela não mudou. Então ela trata a relação trabalho-empresa como tratava no início do século passado, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que evoluir nisso também, encontrar, de repente, novas formas de contratação, novas formas de trabalho que contemplem a aspiração do trabalhador, o jovem, e também que atendam às necessidades da empresa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que, a nossa sociedade vai ter que mudar, né? Nós ainda temos muita resistência, nós ainda vemos, estamos ouvindo falar agora com bastante frequência sobre revisar a modernização trabalhista de 2017, né? Quer dizer, é um passo atrás, quer dizer, é tornar isso um mercado que já está difícil pior, né? Então, se a gente olhar para o nosso mercado de trabalho, nós temos 40% dos trabalhadores na informalidade, isso é um assunto de ser tratado com mais responsabilidade, né? Quer dizer, por que essas pessoas não estão formalizadas? Por que as empresas que os acomodam não estão formalizadas, né? Então, quer dizer, não adianta a gente ficar trabalhando para um grupo pequeno, né? E deixar uma grande parcela da população totalmente desamparada. Então, quer dizer, nossa sociedade vai ter que mudar um pouquinho no sentido de se adaptar ao mundo que a gente vive hoje. Uma outra questão que eu quero colocar é que a pesquisa que foi feita em 2011, a realidade do mercado era totalmente diferente da de hoje. Lá em 2011, nós estávamos trabalhando fundamentalmente em pleno emprego, né? A taxa de desemprego lá em torno de 4,5%, né, que é tido como pleno emprego. Então, era muito diferente do que é hoje. Hoje, nós temos 12% de desempregados e essa parcela enorme da população que está desempregada ou está na informalidade não quer ir trabalhar numa empresa formal. Mas vamos deixar os nossos companheiros participar. Arthur, à vontade aí. Marley, obrigado. Colegas, Patrícia, seguinte, só visando contribuir mesmo, como eu estou tomando pé melhor da situação agora, em relação ao trabalho da FIEG, eu queria sugerir, caso não esteja no escopo do que vocês estão planejando, que essas pesquisas possam ser periódicas, né, daqui para frente, porque, assim, para a gente traçar um panorama de médio, longo prazo, um panorama mais exato, um panorama que, igual a gente está tentando definir geração, né, comportamento de geração, eu acho que isso passa por uma análise sistêmica, constante, e esse ato muito grande, que a gente não se perca nos momentos bons, no sentido de deixar esse tipo de serviço de lado. Eu acho relevante ter um continuismo e uma periodicidade. Só isso mesmo que eu queria acrescentar de sugestão, se já não tiver no escopo. Nós sabemos o seguinte, que a questão trabalhista não é local, né? Então, qualquer alteração que vai fazer tem que ser alguma coisa a nível nacional, e o que a nossa expectativa é que essa pesquisa entregue à FIEG, né, o presidente da FIEG, ele possa levar isso para a CNI, para que o assunto seja ampliado lá, né? Porque acho que o drama que a gente vive aqui é o mesmo que é vivido por outros estados, né? Nós estamos com obra lá no Paraná e lá a gente tem esse mesmo problema de mão de obra, né?
Então, assim, isso aí é a nossa expectativa, que é um primeiro passo. A gente sabe que essa questão é muito complexa, que nós não vamos conseguir fazer mudança, nós sozinhos aqui não conseguimos fazer mudança nenhuma, né? Mas nós queremos que o assunto seja discutido, né? Que as pessoas comecem a olhar para isso, né? Mesmo que vai demorar algum tempo e que vai ter que ser envolvido outros atores, né? Para que a gente consiga avançar na questão do mercado de trabalho. Mais alguém gostaria aí de fazer alguma colocação? Bom, se não, eu vou agradecer a Sandra, né, pela presença aí, pela exposição, quer dizer, ela já está trabalhando conosco já há algum tempo, né, e tem nos ajudado bastante a ampliar essa discussão, né. Sandra, muito obrigado, né, pela sua participação. Nós vamos ter agora um outro momento aí que vai falar sobre a fiscalização que está sendo realizada pelo Ministério do Trabalho. E o Gabriel, que é engenheiro lá do Instituto Senai de Inovação, né, que está participando efetivamente na adequação das empresas, nos projetos de adequação das empresas para se adaptar às normas de segurança, às normas regulamentadoras, né? Então, Sandra, você fica à vontade, se quiser continuar conosco na reunião, fica à vontade, tá? Se às vezes tiver outro compromisso, fica à vontade também para nos deixar. Muito obrigado. Boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade, Marla, agradeço a atenção de todos e eu estou à disposição. Se pensarem, tiverem mais alguma dúvida ou tiverem mais alguma sugestão, encaminhe para a Patrícia, que ela faz chegar até mim, para que a gente realmente tenha um projeto aí que a gente continue, inclusive, continuar replicando, né, Marla, para continuar mantendo a informação atualizada. Tá? Um abraço, obrigada. Obrigado, Sandra. Bom, nós vamos ter aqui, então, a exposição do Gabriel. Já no começo desse ano, em fevereiro e março, houve uma intensificação da fiscalização do Ministério do Trabalho no setor industrial. E nós tivemos tomamos um susto grande quando a fiscalização chegou às indústrias de material plástico e 9 dessas indústrias elas foram interditadas por alguma deficiência nos seus sistemas lá de cumprimento de normas, especialmente da NR12, né? Então, a partir disso, houve um movimento da FIEG junto à Superintendência do Trabalho aqui de Goiás. Nós tivemos uma receptividade muito boa lá, com a chefe do setor de fiscalização, que é a Jaqueline Carrijo, né? A Superintendente do Trabalho aqui é a Sebastiana, e a Jaqueline é a chefe do setor de fiscalização. Então, eles ficaram sensíveis aos problemas das empresas, né? E aí foi estabelecida uma estratégia para superar isso, né? E isso envolveu o Senai, o presidente Sandro se envolveu diretamente nessa questão, né? Tanto lá no Ministério do Trabalho quanto no envolvimento do Senai, para que o Senai pudesse dar assistência a essas empresas. No primeiro momento, fazer um plano, né? Ir lá, fazer um diagnóstico, ver o que é que está faltando para as empresas se adequar às normas, né? E depois, se for o caso, fazer as adaptações que são necessárias. Então, nós estamos trazendo aqui hoje o Gabriel para que ele possa expor aos empresários o que é alguns cuidados primários que eles podem ter quando receber uma fiscalização, quando receber essa fiscalização e evitar ser surpreendido com alguma ação mais rigorosa, por exemplo, até uma interdição de uma empresa. Então, Gabriel, fica à vontade aí, tá? Para a sua exposição. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Marley. Eu tive um probleminha de conexão aqui, não consegui te ouvir tudo, mas, assim, fazendo um breve resumo, a gente, na verdade, teve até mais de 9 empresas, Marley, que foram auditadas aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E essas empresas, como o Marley falou, elas foram interditadas, né? Então, após esse período de flexibilização da pandemia, os auditores fiscais do trabalho, eles estão com atuação muito forte, muito intensa, né?
a gente viu que a atuação deles nesse exato momento, quando eles identificam algum risco grave iminente em alguma máquina e equipamento, antes eles emitiam uma notificação para a empresa ter um cronograma de adequação, né? E a gente está vendo essa intensificação de forma que agora não existe, não está tendo a notificação, né? Os auditores fiscais do trabalho, eles estão realmente interditando as máquinas e equipamentos desde que apresentem um risco grave e iminente, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, né? Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, tá? Higienista ocupacional. E eu estou aqui no Instituto, já tem 4 anos trabalhando só com NR12. A NR12, para quem não conhece, é uma norma específica para a segurança de máquinas e equipamentos, tá? Então, qualquer máquina e equipamento que tenha alguns requisitos, que tenha partes móveis, que tenha algum tipo de risco, ela tem que atender algumas premissas da NR12. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns requisitos técnicos que qualquer empresa tem que ter, na verdade, para poder apresentar para o Ministério, para os auditores, em caso de uma fiscalização, tá? Eu estou compartilhando minha tela aqui, eu não sei se você já consegue acompanhar. Aqui é o Instituto, aqui na apresentação, né, esse aí é o Instituto Cenário Automação, tá? Aqui fica no Ítalo Bolonha, tá? Para quem não conhece. A gente presta serviços de consultoria nesse instituto, é um prédio anexo aqui da faculdade. Aqui, basicamente, a gente presta serviços, né, de consultoria de automação, tá? Projetos de inovação, né, inteligência artificial, indústria 4.0, equipe de produtividade, automação e também de NR12, tá? Nós temos aqui, na equipe de NR12, são 7 engenheiros só trabalhando com NR12, né? Nós temos um coordenador responsável, que é a parte técnica, elétrica, que é o Joel, nosso coordenador, tá? Nós temos a minha figura como responsável técnico da área de segurança de trabalho vinculada à mecânica, tá? E aí nós temos todo um time, especialistas e projetistas só trabalhando com NR12 desde 2014, tá? Então, assim, NR12, quando a gente fala, é um tema considerado aí por muitos complexo, difícil de entendimento. Então, a gente tenta trazer de forma mais resumida e mais clara aqui quais os requisitos mesmos técnicos que qualquer empresa deveria ter no caso de uma fiscalização, tá? Eu trago aqui também alguns destaques de forma bem breve, né? O que faz nosso diferencial hoje em termos de equipe, né? Nosso coordenador, ele é de especialista de máquinas e equipamentos, tá? Isso nos dá realmente um diferencial muito grande a nível nacional, tá? Um dos nossos destaques é a quantidade, o acervo técnico que a gente tem vinculado ao CREA, né? Nós temos milhares de ARTs, de anotação de responsabilidade técnica, vinculada a esse trabalho de NR12. São tanto da parte de apreciação de risco, quanto projetos de segurança, quanto laudos de periculosidade. Isso tudo nos dá um acervo muito grande vinculado ao CREA, tá? Para quem não conhece, assim, todo o serviço, todo o trabalho de NR12, ele é necessário um profissional um profissional habilitado, né, que emita a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, tá? Então, por isso que a gente tem um acervo muito grande. A gente está desde 2014 atuando nessa área. Um outro destaque foi a aquisição recente desse micro-ônibus, né? A gente vai já começamos, na verdade, essa semana, ensaios de emissão acústica, né? Nós adaptamos todo um micro-ônibus para a gente fazer esses ensaios nessas cestas aéreas que ficam
dando manutenção aí em postos de energia de alta tensão, né? Isso é pelo anexo 12 da NR12, esses ensaios devem ser feitos anualmente, né? Então, isso é mais um diferencial que a gente começou aí esse ano, tá? Aqui eu trago os destaques da certificação internacional que esses colaboradores nossos tiveram, né? Fizemos uma certificação internacional de 3 colaboradores, tá? Aqui eu trago um recorte de uma revista, que é uma descrição de um diretor-geral de uma empresa que a gente trabalhou desde 2014, ali no Senador Canedo, onde a gente fez todo o ciclo da NR12. A gente começou lá. Essa empresa, só falando em números de acidente de trabalho, ela registrava aí mais de 100 acidentes de trabalho no ano, tá? E a gente foi contratado para fazer todo o projeto de NR12 nessas máquinas e equipamentos. Nós estamos falando aqui de máquinas de fraldas, máquinas extensas, complexas, né? Nós fizemos o trabalho lá em 5 anos, né? Foi um trabalho bem longo, mas ele viu gradativamente os níveis de acidente dele cair, né? E aí a gente quebrou alguns paradigmas que o empresário, às vezes, o empresário ou quem às vezes não conhece a NR12, tem ali o conceito de que eu colocando proteção na máquina, eu enclausurando a minha máquina, ela vai ficar mais difícil de operação, mais difícil de manutenção, vai ser mais caro. Então, às vezes, o cara não tem essa visão de que realmente ela reduz acidentes, e aí a gente percebeu nessa empresa que os níveis de produtividade eles aumentaram, né? Foi realmente o oposto daquilo que muita gente prega, tá? Eu vou trazer uma parte um pouco mais detalhada aqui de normas. Só dando uma pincelada, que hoje a gente tem 3 tipos de normas, né? Normas tipo A, normas tipo B e normas tipo C. Então, só para dar um exemplo, o torno mecânico, a gente tem uma norma específica, que é uma norma tipo C, onde a gente vai falar das proteções, da onde tem que ser a proteção, qual que é o nível de segurança que tem que atingir em cada proteção. A norma tipo B, a gente já está falando de distâncias de segurança, isso já é um pouco mais genérico, e a norma tipo A, que é uma abrangência maior em termos de máquinas e equipamentos. Tá? Então, assim, a facilidade nossa por ser membro da ABNT é que a gente tem acesso a todos esses acervos de norma. Então, qualquer máquina e equipamento, seja ela específica ou não, a gente consegue ter acesso, né, de forma gratuita, e a gente consegue trabalhar em cima daquilo que a norma mesmo pede, tá? Só que a gente, ela é robusta, né? Ela tem 18 tópicos, 12 anexos, mais de 143 itens. Então, para cada máquina e equipamento, a gente faz toda essa análise, né? A gente percorre todos esses mais de 143 itens, percorre os anexos, então a gente vai bem a fundo em cada detalhe da NR12, tá? Eu vou passar aqui já para o ciclo, não vou entrar muito no aspecto técnico, mas basicamente toda empresa tem que se atentar ao que pede esse ciclo da NR12. O que pede esse ciclo, na verdade? Ele começa aqui com a relação de máquinas e equipamentos, tá? Então toda empresa tem que ter à disposição, ou físico ou eletrônico, a relação atualizada de máquinas e equipamentos. Então, qualquer fiscalização, qualquer auditoria, a empresa mostra essa relação, é uma planilha, não tem tanta exigência técnica, basta ter uma planilha atualizada das máquinas e equipamentos. Pois bem, depois desse ciclo, depois dessa relação atualizada, a empresa tem que ter para cada máquina e equipamento um documento chamado apreciação de riscos. Nessa apreciação de riscos é onde nós vamos ter os riscos e perigos de cada máquina e equipamento, tá? Então, a gente utiliza uma metodologia para quantificar esses riscos de cada máquina e equipamento, sejam eles da parte mecânica, sejam eles da parte elétrica, isso é tudo discriminado nesse documento, tá? Uma vez a gente tendo esse documento em mãos, a gente tendo com base essas informações de riscos e perigos da máquina, a gente já começa a pensar em projetos de adequação, né? Então, os projetos de adequação é onde a gente vai, junto com a empresa, definir a melhor solução para
para aquele risco e perigo, né? Se eu vou colocar uma proteção física, eu vou colocar uma proteção fixa, eu vou colocar uma proteção móvel, eu vou colocar uma cortina de luz, eu vou colocar um sistema de segurança, um sensor, enfim, isso é tudo definido na parte de projetos de segurança, tá? Uma vez definido esse projeto de segurança, a gente avança na próxima etapa, que é essa etapa de implementação, tá? Onde aqui a gente está falando de mecânicos, eletricistas, soldadores, montadores, que vão realmente pôr a mão na massa para fazer implementação dos projetos de segurança, tá? Depois da implementação, que é a parte, inclusive desse ciclo, que é a parte mais demorada, porque às vezes demanda importação de componentes, às vezes demanda o processo de compra da empresa, às vezes demanda tempo, disponibilidade da máquina parada para poder trabalhar nela, né? Depois dessa fase mais robusta que a gente vem fazendo a validação. Essa validação, na verdade, é uma nova apreciação de riscos, onde a gente vai justamente verificar se aquilo que a gente levantou na apreciação de riscos inicial, se aquele risco, se aquele perigo foi minimizado, foi reduzido, ou se gerou um novo risco ou algum perigo que pode acontecer, né? Então, aqui a gente consegue ver aqui, de forma quantitativa, qual que era o meu risco inicial e após a implementação, para onde que foi, se o meu risco está adequado ou não, tá? E aí a gente fecha o ciclo da NR12 com o anexo 2 da NR12, que é a capacitação. A gente coloca o pessoal, os operadores, uma vez que a máquina está adequada, a gente coloca esse pessoal numa sala de aula e vai falar, e vai ministrar um treinamento, né, operacional de operação segura de máquinas e equipamentos, tá? Basicamente é isso. A 12, eu tentei resumir toda a 12 aqui nesse ciclo, né, são 6 etapas, tá? Aqui tem um exemplo, basicamente, um recorte de cada etapa. Então, aqui tem a relação atualizada de máquinas de um cliente nosso, por exemplo, tá? Do segmento até do plástico aí. Aqui a gente ainda colocou algumas informações adicionais de fabricante, modelo, número de série, ano de fabricação, mas isso não é hoje exigido em termos de norma, tá? Aqui a gente faz um recorte de um torno, de uma apreciação de riscos, tá bom? E aqui eu coloquei aqui nesses quatro recortes da apreciação, aqui a metodologia que a gente utiliza, o checklist básico da NR12, a quantificação do risco e perigo e as evidências fotográficas aonde está sendo identificado o risco e perigo de cada máquina e equipamento, tá? Aqui a gente tem um recorte dos projetos de segurança. Então, aqui a gente vai primeiro falar do projeto. O projeto, nós temos aqui uma equipe de projetistas que faz tanto a parte mecânica quanto a parte elétrica. Aqui, só para vocês terem noção do detalhamento do projeto mecânico, né? Então, a gente está aqui enclausurando uma plana, a gente tem ali a lista de componentes, de materiais. Nós temos aqui os desenhos que mostram o detalhe de solda, o detalhe de fixação, o detalhe de montagem, o tipo de montagem, então, para não ter nenhuma margem de dúvida na implementação, tá? E aqui a gente tem o projeto elétrico, onde basicamente a gente tem as evidências dos sensores, né, de todos os sensores da máquina, todo o esquema elétrico da máquina, como que ele vai ter que seguir, né, a implementação desse esquema elétrico, também a lista de materiais, de forma que fique fácil na implementação, tá? E eu avanço aqui para a etapa de validação, onde a gente percebe aquilo que eu falei, né? A gente percebe quanto que é o risco inicial e para quanto que foi o risco após a implementação de NR12. Então, nesse caso aqui foram números expressivos lá desse cliente, inclusive, que é lá do senador Canedo, tá? E a gente fecha o ciclo com a capacitação, onde a gente, através da capacitação, a gente emite os certificados de operação de máquinas e equipamentos de forma segura, tá? E isso aí, gente, é basicamente os requisitos técnicos mínimos necessários em casos de fiscalização. Eu sei que é muita coisa, eu sei que para a empresa não é fácil para ela apresentar isso de antemão para qualquer auditoria, para qualquer fiscalização. No segmento de plástico, como o Marley falou bem, né,
Nós tivemos até mais de 9 empresas que foram auditadas, elas já foram diretamente, elas já receberam termos de interdição, né, de mais de 80% do complexo de máquinas, né? E isso nós estamos falando aqui de 500 máquinas e equipamentos, mais de 500. Então, assim, não é do dia para a noite que essas empresas vão adequar, nós estamos aqui numa força-tarefa para poder atender toda essa documentação, né? É um trabalho aqui que a gente está pleiteando por empresa por 2 anos, né? Então, assim, é um trabalho bem robusto, mas nossa equipe aqui está à disposição também para atender vocês, esclarecer qualquer dúvida, no que diz respeito ao NR12, tá? E eu abro agora espaço a dúvidas, questionamentos, e fiquem à vontade aí. Obrigado, Gabriel, pela exposição. Bom, esse tema NR12, ele vem incomodando as empresas tem muito tempo, né? E a gente, no passado, conseguiu lá adiar a implementação, quer dizer, a exigência dela, né? E ela era muito mais densa do que é hoje, né? Ela já foi assim, muito mais complexa do que é hoje. E 2020 teve uma reforma dessa norma, né? E houve, quer dizer, revisão dessa norma, e ela se tornou um pouco mais simples, né? Mas mais simples ainda é muito complexa. Então, quando o empresário ouve um negócio desse, ele pensa assim: estou perdido. Esse não é para mim, não dou conta de atender essa norma, né? O que acontece é que o fiscal não quer saber. A norma existe, ele tem autoridade para ir lá e cobrar a sua implementação, né? Se você não fez o que a norma exige, ele pode interditar esse equipamento ou, em alguns casos, interditar a empresa no todo, né? Então, o que é importante a gente é começar a dar alguns passos, né? Quando tiver uma visita de um fiscal, a gente mostrar que está realizando alguma coisa, que está trabalhando no sentido da adequação, né? Para que mostre, olha, não está feito aqui, mas nós estamos caminhando, né? Então, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Para que haja as pessoas possam satisfazer suas dúvidas. E, por favor, o Davidson. Davidson, pode usar a palavra aí. Você está sem som. Está me ouvindo aí agora? Agora sim, pode falar. Bom, Gabriel, teve algumas partes aí que cortou aí, eu não entendi alguma coisa assim, mas, por exemplo, este material aí que você colocou aí à disposição, a gente está começando a implantar aqui na Goiás, eu sou coordenador de manutenção aqui da Goiás. Esse material, a gente tem uma disposição dele para estudar melhor, para ver a aplicação de normas aí, dessas normas de NR12, você tem alguma disposição desse material dessa reunião aí? Eu tenho sim, Davidson. Posso te disponibilizar. Se você quiser o contato, eu posso te passar o meu e-mail, a gente pode fazer uma visita, pode esclarecer mais pontos. Muitas das vezes, assim, às vezes a gente olha aquilo lá e fala, pô, eu tenho que ter uma apreciação de risco. Mas o que é apreciação de riscos, né? A gente consegue explicar melhor, a gente consegue detalhar melhor o que você precisa. Só destaco assim, é um pouco de cuidado quando você fala assim que nós estamos fazendo alguma coisa, né? Muitas das vezes o empresário fala assim, não, eu estou fazendo alguma coisa, mas você pode incorrer ao erro uma vez que você não está bem fundamentado, que você não tem ali uma orientação, que você não se atenta ali aos detalhes técnicos. Vou te dar um exemplo. Eu vou enclausurar a minha máquina. Às vezes, você enclausurando a máquina, colocando ela toda fechada com grade, você cria, às vezes, uma situação pior do que se a máquina não tivesse enclausurada, entende? Então, por isso que é bom você estar bem amparado tecnicamente, tá? Nós estamos aqui à disposição, eu vou disponibilizar aí a apresentação para você e não fique com dúvidas, vá atrás e procure se orientar tecnicamente, nós estamos à disposição para isso também. Ok, beleza, Gabriel.
Bom, então eu agora. É o senhor. Minha mãozinha está levantada lá. Pois é. Gabriel, muito boa a sua exposição. E só lembrando que dias atrás eu fui comprar uma máquina, tudo negociado, pronto, e no final, por sorte, eu me lembrei: sua máquina atende a NR12? Ainda não. Negócio desfeito, porque eu vou trazer um problema para dentro de casa e não sei o tamanho da revisão necessária. Mas a pergunta é a seguinte: eu vou comprar uma máquina hoje, claro, eu quero que ela atenda NR12. Que garantia me dá o fabricante de que ela atenda? Existe algum documento, alguma certificadora? E que garantia que eu tenho que depois o fiscal não chega aqui e faça exigências além daquilo que eu vou receber do fabricante? Muito boa essa pergunta, Eduardo. Aconteceu até recentemente em uma dessas empresas que foram autuadas aí do segmento de plástico. No caso dele, ele tinha comprado uma máquina, uma extrusora de plástico importada, e ela veio com o laudo da NR12, falando que a máquina estava ok, que estava atendendo a NR12. Só que assim, a gente sabe que hoje não existe, não existe isso de laudo que a máquina está adequada, né? Não tem como. Muitas das vezes a gente até vê nessas máquinas o selo assim, ó, conforme NR12. Isso hoje a gente tem que desmistificar esse adesivo, essa orientação que a máquina está adequada. O que você tem que ter, o que a norma pede, chama-se apreciação de riscos. É aquela segunda etapa do ciclo onde a gente colocou lá. Então, quando ele te vender uma máquina, quando você importar uma máquina, quando comercializar qualquer máquina, equipamento, você tem que ter uma apreciação de riscos e nela vai estar contido todos os riscos e perigos da máquina, né? Então, isso assim, vai ter um responsável habilitado que vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica mostrando todos os riscos e perigos dessa máquina e que, de forma até de quantificar, existe uma metodologia para isso, né? Então, você tem que ter uma metodologia de quantificar também esses riscos e perigos. Então, basicamente é isso, Eduardo, você tem que ter uma apreciação de risco da sua máquina. Lá você vai ter realmente os pontos de perigo e risco da sua máquina. Mas nada daquilo assim, minha máquina atende NR12. Ah, tá, tudo bem. Você fala que atende NR12, mas cadê a sua apreciação de riscos? Entendeu? Perfeito, entendido, sim. Agora, no caso da empresa que vende a máquina, ela não tem que estar sujeita já à NR12? Como é que ela comercializa a máquina sem estar nessas condições? Nós estamos, inclusive, Eduardo, trabalhando junto a fornecedores, porque a gente foi demandado para trabalhar junto aos fornecedores, porque não dá também para você gerar, os fornecedores, de tanto cliente cobrar que máquina tem que estar adequada a NR12, que tem que atender os requisitos técnicos de NR12. Então, a gente começou a fazer o processo de atender os fornecedores de máquina e equipamento para fornecer o equipamento dentro já da NR12, entendeu? Perfeito, obrigado. A norma anterior ela não aceitava, por exemplo, a certificação de uma máquina importada. A máquina, às vezes, no país de origem, ela era certificada como segura, e aí chegava aqui no Brasil, ela tinha que se ajustar à nossa legislação. Agora, hoje, essa norma já aceita, né, essa qualificação do país de origem, né? Mas é o seguinte, o que eu acho muito relevante aqui, porque às vezes a pessoa assim pensa, eu tenho uma microempresa, fiscal do trabalho não vai se incomodar comigo, não. Mas eles estão visitando todas as empresas, né? Quer dizer, todas não, mas eles estão batendo na porta de muitas empresas aí. Um dos critérios de CAT, né? Da comunicação de acidente de trabalho, né? Aquelas empresas que tinham mais comunicação eram as primeiras a ser visitadas, né? Mas eles já passaram por essa fase, né? E estão visitando outras empresas aí, até microempresas. Então, o que é relevante é que as empresas que estão aqui, os membros de sindicato que estão aqui, pudessem levar isso também para os seus sindicatos, né? E
despertar nas empresas essa necessidade de adequação às normas. Nós estamos falando de norma NR12, mas no caso da indústria tem uma série de outras normas. Você começar com a NR1, né? Que também foi modificado agora, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Então, se tem uma série de outras normas que também têm que ser obedecidas, né? E aí, é claro que é muito difícil para a empresa cumprir com todas essas exigências, mas é a realidade, a gente tem que correr atrás disso. E o Senai está aí para nos ajudar nessa tarefa. O Sandro colocou o Senai à disposição das empresas, entendeu? Porque sabe que é uma necessidade premente e que tem poucas pessoas qualificadas para isso. O Gabriel falou no início aqui sobre a qualificação da equipe que está lá, e são poucas pessoas que estão qualificadas para poder dar uma assistência com essa amplitude, né? Mas eu quero deixar à vontade aí, mais alguém quer colocar alguma outra questão? Presidente, tem um fato aí que se falou que a fiscalização antes, ela ia uma vez, depois voltava, e não está fazendo isso mais, já está interditando, correto? Isso não seria como a chefe de fiscalização falou aquele dia, a falta, ou seja, não tem fiscais para poder economizar tempo, eles estão simplesmente já indo e automaticamente já está interditando. E talvez fosse realmente se fechar um acordo com o Ministério, né, para evitar que a fiscalização pudesse fazer isso. Ou seja, já chegar e já interditar, ou seja, a empresa não tem oportunidade nenhuma de resolver. Isso é extremamente preocupante, né? Ou seja, a empresa já chega interditada e acabou, não tem o que fazer. Teria que ter pelo menos um tempo mínimo que fosse para que a empresa pudesse voltar, né, e ter condição de se adequar, como o próprio representante do Senai falou, tem condição de se adequar. Agora, para isso, a empresa teria que ter um espaço de tempo, né? E não já chegar e interromper a atividade. Ô Jackson, o que a gente viu, viu a evolução assim das vamos dizer fiscalização, né? Antes a gente recebia muita notificação e surgiu lá no Ministério do Trabalho não sei se foi norma, se foi alguma coisa interna, mas algo que eles, devido ao período difícil que o empresário estava vivendo, devido ao cenário nacional, eles emitiam só uma notificação e isso era trabalhado na empresa em forma de cronograma, e a empresa colocava lá 5, 6, 7, 10 anos, ia alimentando o Ministério, a Superintendência da evolução do trabalho da NR12. Só que isso caiu por terra. Então, assim, os auditores, desde que enxerguem risco grave e iminente, eles já podem lavrar o termo de interdição, desde que observem risco grave e iminente de máquinas e equipamentos. Agora, uma vez também interditada a máquina, iniciado esse trabalho de adequação de NR12, a gente consegue dilatar muitas das vezes esse cronograma, essa exigência que o auditor às vezes coloca de prazos que não são inexequíveis. Não tem como a gente fazer, às vezes, uma adequação numa empresa lá do plástico em um ano, né? Então, a gente fez esse trabalho, nós sentamos lá com as auditoras, a gente mostrou todo esse ciclo de NR12 que eu mostrei aqui, a gente mostrou lá com elas, mostramos as apreciações, o tanto que o acervo, o tanto que o trabalho é demorado, é técnico, é fundamentado, e a gente já conseguiu de antemão, em termos de prorrogar o prazo de 1 ano para 2 anos. Né? Então, assim, eu concordo contigo, às vezes é muito intenso, é muito abrupto, né? A empresa, às vezes, não tem condições de absorver isso de imediato, né? Mas é assim como o Marley falou, assim, a gente tem que, pelo menos, começar, mostrar que está fazendo alguma coisa,
ter alguma coisa já em processo iniciado, né? Eu acho que talvez a percepção da fiscalização seja menor. Obrigado aí, Gabriel. Então, existe uma questão também, é uma questão política, tá? Porque dos pontos que o setor empresarial, industrial especialmente, tem batido sempre, é a questão da dupla visita, né? E aí, os Ministério Público do Trabalho e auditores do trabalho têm muita resistência com relação a isso. Então, o que ele diz é o seguinte, olha, existe um risco para a integridade física do trabalhador, não tem que ter nenhuma condescendência, né? Não vamos deixar, nós fomos lá, vimos que tem risco para a integridade física do trabalhador, por que a gente vai deixar esse risco acontecer? Essa questão desse risco é um negócio complexo, porque também vai um pouco de subjetividade, né? Às vezes o fiscal acha que aquilo ali é um perigo enorme, mas as pessoas que estão trabalhando ali se adaptaram ao trabalho, né? E já conseguem realizar o trabalho com uma certa segurança, mesmo que aparentemente não seja, né? Mas os auditores de trabalho eles têm independência funcional, né? E a legislação hoje lhes permitem fazer essas interdições, né? O que a gente tem tentado através de negociações, né, sensibilizar aí a Superintendência do Trabalho, porque também não é fácil, porque a Superintendência do Trabalho ela não tem ascendência funcional sobre os fiscais, a ascendência dela é só do ponto de vista administrativo, né? Então, mas tem sido feita uma negociação no sentido de mudar essa história, né? Porque as empresas elas precisam de trabalhar, se ficar interditada 30 dias, muitas delas não conseguem sobreviver, né? Porque perde os seus clientes, um custo alto, elas ficarem fechadas, né? Então, tentando fazer com que as pessoas possam compreender isso, né? Enxergar isso, né? Mas existe sempre aquele ponto de vista de que, se existe risco, nós não podemos ser condescendentes. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, eu quero agradecer, então, ao Gabriel pela sua exposição, pela sua disponibilidade em vir aqui nos esclarecer, né? A gente espera contar com o seu apoio aí, na medida em que as empresas vão procurar o Senai para ajudar na implementação dessas medidas, né? E dizer o seguinte, que a gente também está aqui à disposição para a gente continuar dando ampliar o trabalho que o Senai faz, tá bom? Obrigado, Marley. Eu que agradeço, sim. Agradeço também a disponibilidade de todos os colegas e reforço aí que nós estamos à disposição e conte conosco aí para desmistificar um pouco aí a NR2. Então, quero agradecer aos nossos conselheiros, né? O Alessandro, o Arthur, Eduardo Zupani, Efraim, Jackson, Laura, Luiz Eduardo e Matheus pela participação aí na nossa reunião. Agradecer a todos os nossos convidados que estiveram presentes conosco, né? Agradecer a Patrícia por ter nos ajudado aí na organização da reunião, né? Desejar a todos aí um bom fim de tarde. Obrigado. Marley, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu teria como replicar essa live lá no meu sindicato? Porque eu vi coisas muito interessantes e muito importantes nessa conversa nossa, nessa fala, e que eu acredito que seria de muita valia para muitos companheiros nossos lá do meu sindicato. Porque o meu sindicato é um sindicato onde a grande maioria tem máquinas muito velhas, muito desatualizadas, e que realmente, se baixar um fiscal, interdita a grande maioria. Eu tenho
eu teria como replicar essa fala lá para eles? Essa reunião, senhor Efraim, ela está disponível, ela foi gravada e está disponível aí no YouTube da FIEG. Mas eu vou pedir para a dona Patrícia, né, para passar ela especificamente para o senhor aí, para que o senhor possa amplificar isso. Passa para mim também. Não, Patrícia, vamos passar para todo mundo aí, tá? Foi muito boa essa apresentação e eu preciso apresentar aqui internamente para o meu pessoal, porque eles têm que entender a profundidade desse tema, né? Muito boa, Gabriel. Obrigado, Marley. Então, a Patrícia vai cuidar disso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Obrigado, boa tarde, pessoal. Até mais, até a próxima. Obrigado a todos. Eduardo.